Você pode dar tudo o que um filho pede, menos uma coisa: a liberdade de ser escravo dos próprios impulsos. Vivemos em uma geração que troca a realidade por uma tela. Crianças e adolescentes que deveriam estar descobrindo o mundo estão se escondendo dele. Estão mergulhados em jogos que, por trás de gráficos coloridos e recompensas rápidas, escondem uma armadilha silenciosa: a perda do domínio sobre si mesmos. E o mais assustador é que isso não é um acaso. É um sistema calculado para escravizar. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, foi direto: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E se você não é senhor dos seus desejos, você é servo deles. Pior, um servo que acredita estar se divertindo, enquanto enfraquece por dentro. Mas antes de mergulharmos nesse tema que vai abrir os seus olhos, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Força Inabalável. Aqui é onde você aprende a se tornar alguém que o mundo não pode derrubar. Se esse conteúdo fizer sentido para você, curta agora o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo verdades que ninguém tem coragem de dizer. Agora, feche os olhos por 10 segundos e pense: o que está dominando a mente do seu filho hoje? E se você, como pai, não assumir o controle, quem vai? O jogo em si não é o vilão. O problema real surge quando o jogo deixa de ser escolha e passa a ser compulsão. Quando um jovem não consegue simplesmente fechar o jogo e olhar para o mundo real, algo dentro dele já foi dominado, e não por ele mesmo. Isso é escravidão moderna, travestida de entretenimento. O estoicismo nos lembra que a verdadeira liberdade começa dentro. Não é sobre o que te acontece, mas sobre como você reage. Não é sobre o que está à sua volta, mas sobre o que você permite entrar em você. E uma criança que cresce sem limites, sem controle interno, está sendo preparada para fracassar. Mesmo que tire boas notas, mesmo que pareça feliz. O vício em jogos é apenas um sintoma de algo mais profundo: a ausência de autodomínio. Imagine um navio sem leme, à deriva no mar de estímulos, recompensas imediatas e gratificações digitais. É assim que está a mente de muitos adolescentes, perdida em uma tempestade de dopamina, sem rumo, sem direção, sem saber o que é dizer não a si mesmo. E onde começa o autodomínio? No exemplo dos pais. Um pai que passa horas em redes sociais e depois reclama que o filho só quer jogar, está ensinando, sem palavras, que o controle não é necessário. Uma mãe que não sabe esperar, que grita, que se deixa dominar por suas emoções, transmite a mensagem de que os instintos são reis, e não ferramentas. Mas os filhos não aprendem com discursos, eles absorvem com os olhos. Eles copiam o que você faz quando ninguém está olhando. Epicteto não tinha nada. Era um escravo, mas se tornou um dos homens mais livres que já existiu, porque entendeu que a mente é o único território que você precisa conquistar. E enquanto muitos pais lutam para controlar o ambiente, o que deveriam estar ensinando é o controle de si mesmo. Você não pode impedir que um filho sinta raiva, frustração, desejo, impulsos, mas você pode ensiná-lo que esses sentimentos não são autoridade suprema. Você pode mostrar que, mesmo com vontade, é possível resistir. Que, mesmo com pressão, é possível permanecer firme. E isso não se ensina com castigo. Isso se ensina com presença, com escuta, com limite, com firmeza e amor na mesma medida. Porque se você não colocar um limite externo agora, ele nunca vai aprender a construir um limite interno depois. E um adulto sem autodomínio é um campo de batalha onde os inimigos vencem todos os dias: o medo, a insegurança, a raiva, a preguiça, a procrastinação.
Agora imagine o que acontece com uma criança que nunca aprendeu a dominar o impulso de continuar jogando. Ela cresce, mas por dentro continua frágil. Ela entra na vida adulta buscando as mesmas recompensas rápidas, a mesma fuga, a mesma sensação de controle falso. Ela foge do tédio, foge da dor, foge da realidade. E quanto mais foge, mais se torna escrava. Você acha que é só sobre jogos? Não é. É sobre uma geração inteira sendo treinada para não suportar a frustração. É sobre jovens que não sabem esperar, não sabem persistir, não sabem escolher o que é certo quando o fácil está ao alcance de um clique. É sobre o futuro emocional de uma criança sendo vendido por moedas virtuais e avatares. O estoicismo ensina que liberdade sem disciplina é uma ilusão. E a maior prova de força é conseguir dizer não quando tudo em você grita sim. Mas como ensinar isso a alguém que ainda está em formação? Com pequenos atos. Ensine seu filho a esperar. Ensine-o a cumprir o que começou. Ensine-o a perder sem explodir. Ensine-o a refletir antes de reagir. Ensine-o a se desconectar para poder se conectar com o que realmente importa: consciência, propósito, presença. Não se trata de eliminar o jogo da vida dele. Trata-se de colocá-lo no lugar certo, um momento de lazer, e não um esconderijo emocional. Porque o jogo pode ser um passatempo, mas nunca pode ser um refúgio contra a realidade. E aqui vai uma verdade que pode doer. Muitos pais não conseguem tirar o jogo da mão do filho porque não conseguem tirar o celular da própria mão. Quer mudar o comportamento do seu filho? Comece por você. Viva o que você quer ver nele. Não adianta exigir disciplina sem ter constância. Não adianta falar de limites se você não honra os seus. Não adianta querer que ele seja forte se você vive se sabotando. Filhos precisam de líderes, não de chefes. Precisam de direção, não de imposição. Precisam de pais que, ao olhar nos olhos, transmitam mais do que autoridade. Transmitam respeito próprio, consciência e coragem. Epicteto não falava para agradar. Ele falava para libertar. E o que ele deixou foi claro. A liberdade é um fruto do domínio interior. Sem isso, qualquer um pode parecer livre por fora, mas por dentro está algemado ao que deseja, ao que teme, ao que não consegue controlar. A criança que aprende a se dominar hoje será o adulto que vence batalhas invisíveis amanhã. Será o profissional que não desiste no primeiro obstáculo. Será o parceiro que constrói, mesmo nos dias difíceis. Será o ser humano que, mesmo em meio ao caos, permanece firme, sereno, inteiro. E isso começa em casa. O autodomínio não é algo que se ensina com palavras. É algo que se transmite com presença, com rotina, com consistência. E a primeira coisa que um pai ou mãe precisa entender é que não está lutando contra o filho. Está lutando por ele. Quando você impõe um limite saudável, está construindo a fundação da liberdade. Quando você tira o videogame no horário certo, está ensinando que prazer não vem antes de responsabilidade. Quando você exige que ele termine o dever antes de jogar, está treinando o cérebro dele a escolher o certo, não o fácil. E essas pequenas vitórias se acumulam. Cada não respeitado hoje é uma fortaleza erguida contra a fraqueza amanhã. Você quer saber por que muitos jovens não conseguem persistir em nada? Porque nunca foram obrigados a concluir algo desconfortável. Foram poupados do tédio, da espera, do incômodo, e isso, que parece carinho, se torna crueldade com o tempo. Porque o mundo não vai poupá-los. O mundo vai testar, vai frustrar, vai exigir. E se dentro deles não houver estrutura emocional, tudo desaba. O estoicismo não nega a dor, não foge do desconforto.
Ele os abraça como parte do treinamento da alma. E um dos maiores serviços que um pai pode prestar ao filho é não anestesiar a dor do crescimento. Deixe-o sentir frustração. Deixe-o lidar com o tédio. Deixe-o errar e colher as consequências. Mas nunca deixe de orientá-lo a refletir sobre cada uma dessas experiências. Porque o que forma o caráter não é o erro, é a consciência sobre ele. Autodomínio não é sobre controlar tudo. É sobre não se perder quando não se tem o controle. E essa é a verdadeira força que o mundo vai exigir dos nossos filhos. Não a força de vencer sempre, mas a força de não se render nunca. Sabe por que muitos adultos vivem dominados por ansiedade, medo e insegurança? Porque nunca aprenderam a conviver com suas emoções. Foram ensinados a fugir, a distrair-se, a calar-se, a afogar o desconforto com prazer imediato. E o jogo, nesse contexto, não é apenas um passatempo, é uma fuga permitida. Uma droga socialmente aceita, com aplausos e incentivos. Mas toda fuga cobra um preço. E se o jovem não aprende a permanecer no agora, a enfrentar o incômodo, ele se tornará um adulto incompleto. Sempre à procura de algo externo que resolva um vazio interno. Você quer proteger o seu filho? Então não o salve do desconforto. Ensine-o a enfrentá-lo. Ensine-o que a vontade não é soberana, que o desejo não é bússola. Ensine-o que ser livre é fazer o que é certo, mesmo quando o corpo grita por outra coisa. Pense bem. Um jovem que não consegue parar de jogar vai conseguir estudar quando não estiver com vontade? Vai conseguir manter um relacionamento quando aparecer a primeira crise? Vai conseguir trabalhar com excelência quando estiver cansado? Autodomínio é o que transforma uma mente mimada em uma mente invencível. E isso é um legado que ninguém pode roubar. Nem o tempo, nem o fracasso, nem o mundo. O mundo hoje ensina nossos filhos a serem frágeis e sensíveis a tudo, a chorarem por qualquer desconforto, a cancelarem o que não gostam, a fugirem de tudo que desafia o ego. Mas em você está o poder de fazer diferente. Você pode ensinar que dor não mata, molda, que tédio não destrói, fortalece, que limite não é punição, é direção. E mais do que isso, você pode ensinar que a verdadeira felicidade não está em fazer tudo o que se quer, mas em conseguir dizer não ao que se quer quando se sabe que não é o melhor. Epicteto, mesmo escravo, era mais livre que muitos senhores, porque sua mente não obedecia ao medo, ao prazer ou à fuga. E o que ele deixou para nós é um mapa para formar filhos que serão inabaláveis, mesmo num mundo frágil. Mas esse mapa só funciona se for vivido, se for aplicado, se for respirado no dia a dia. Porque um filho que vê o pai se dominar, um filho que vê a mãe resistir aos próprios impulsos, um filho que cresce num lar onde o mais forte é o que mais serve, o que mais escuta, o que mais se domina. Esse filho vai crescer com uma certeza inquebrável. A liberdade começa quando eu aprendo a me governar. Chegou a hora de transformar tudo o que você ouviu em ação. Porque saber não é nada se não for vivido. Se você realmente quer ser o pai ou a mãe que seu filho precisa, a figura de autoridade que inspira respeito e admiração, não deixe para amanhã o que pode começar agora. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e faça parte da comunidade Força Inabalável, onde juntos construímos a força que não se abala diante de nada. Aqui, não há espaço para desculpas, só para o compromisso de mudar realidades e criar futuros invencíveis. Imagine o impacto de uma geração inteira que aprendeu a dominar a si mesma, que cresceu sabendo que a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que quer,
mas escolher o que é melhor, mesmo quando dói, mesmo quando cansa. Essa geração é seu legado. Esse legado depende do que você faz hoje. Não se deixe enganar pelo conforto falso das telas e das distrações. A liberdade está na coragem de dizer não, na força de resistir, no poder de escolher ser melhor a cada dia. Seja essa força, seja a mudança, seja o exemplo inabalável que seu filho vai carregar para a vida inteira. Não espere mais. Clique em inscrever-se. Curta. Comente aqui embaixo como você vai assumir essa missão a partir de agora e torne-se membro da nossa comunidade que não aceita fraquezas, que não se rende, que vence todos os dias. Seja o senhor de si mesmo e mostre ao mundo que a verdadeira força começa dentro de você.